Passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta tarde se encontra aqui nesta segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Nós leremos o versículo de número 4. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 4. Estas palavras de Paulo sobre Deus, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. O título desta mensagem nesta tarde é o encorajamento divino nas grandes provações da vida cristã. Está tudo aqui, queridos irmãos, e em alguns outros textos também da palavra de Deus. Bem, é uma verdade, não preciso lhe convencer a respeito disso, que a vida cristã é uma vida permeada de inúmeras bênçãos, de muitas alegrias, de gozo, de comunhão com Deus, de descobertas doutrinárias, de experiências pessoais na jornada diária com o Senhor. Todavia, queridos amigos, enquanto nós estivermos neste mundo, enquanto nós estivermos deste lado do céu, a palavra de Deus declara que a nossa vida também será uma vida de aflições, uma vida de provações. E essas provações virão ao nosso encontro em muitas formas, graus, intensidades e variedades. Eu também não lhe preciso convencer a respeito disso. Se você é um verdadeiro crente em Jesus Cristo, você entende que a vida cristã é uma vida misturada com grande gozo e alegria que este mundo não pode oferecer, mas também é um gozo e uma alegria no meio de grandes, imensos desafios. E essa é uma verdade espalhada não só no mundo inteiro, na experiência individual de cada crente, mas é uma verdade espalhada por tantos textos na palavra de Deus. Veja comigo João capítulo 16, versículo de número 33, uma declaração tão bem conhecida, não é? Tenho-vos dito isto, para que em mim, diz o Salvador, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Atos capítulo de número 14, versículo de número 22, nós também lembramos essas palavras do apóstolo pelo Espírito de Lucas, pelo Espírito, Atos 22, melhor 14, 22, confirmando os ânimos dos discípulos, observe, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você percebeu a força desta expressão? O apóstolo Paulo está exortando a igreja, o povo de Deus, a permanecerem firmes no Senhor ao longo da jornada. Por que permanecer firme? Porque há ondas, tremores, terra se move, você precisa permanecer firme. Paulo está dizendo que ao longo da nossa jornada haverão muitas aflições e nos importa entrar, passar por aqueles portais celestes, chegar lá passando por muitas tribulações. Essa é uma chave, essa é uma realidade da vida cristã que tem sido obliterada no contexto evangélico neopentecostal. Este ensino de que a vida cristã é uma de triunfo apenas, sem miséria, sem tragédias, sem pobreza, sem enfermidade, não é verdadeiro, não é bíblico, não está contido na palavra de Deus. É uma ideia satânica para iludir pessoas e vender uma mercadoria chamada fé, mas não uma fé bíblica, porque a fé da palavra de Deus, a fé do povo de Deus, a fé que este justo viverá e seguirá até o final, é uma fé que envolve vivê-la no meio de tribulações. E aqui está a palavra de Deus declarando isso, e aqui está a nossa experiência cristã. Se somos de fato crentes em Jesus Cristo, não é algo incomum passarmos por grandes dificuldades e grandes desafios ao longo da jornada. E logo que uma provação acaba, outra virá. E em todas as épocas, em todos os períodos da vida cristã, da história do cristianismo, você lê a respeito das inúmeras provações que crentes em Jesus Cristo têm experimentado e provado do Senhor, uma após a outra, e logo que uma termina, outra virá. Bem, queridos, não será sem dificuldades ou aflições de algum tipo que nós entraremos no céu. E essas aflições, elas são muitas vezes preparadas pelo Senhor ou permitidas pelo Senhor. É importante discernir isso. Às vezes nós nos encontramos no meio de uma imensa tentação e nós chegamos ao ponto de pensar quão grande, quão difícil é essa tentação. Será que Deus enviou isso? Bem, nós devemos discernir isso. Deus não envia tentações, o diabo envia. Deus envia provações. O diabo é o autor das tentações,
Deus é o autor das provações, e todas elas para o nosso treinamento, todas elas para o nosso fortalecimento espiritual. Assim, uma realidade da vida cristã, que esta jornada seja uma corrida, mas uma corrida com obstáculos para fortalecer os nossos músculos espirituais. O Senhor está nos treinando. Deus está nos desenraizando deste mundo, por meio de enfermidades, por meio de perdas. Nós somos como que desmamados deste mundo e sendo preparados para a glória eterna. Por meio de túneis pelos quais nós devemos passar, nós somos fortalecidos para o combate cristão, para resistir o diabo, para manter o nosso terreno cristão neste mundo. Nós vivemos em um lugar que não pertence a nós. Nós vivemos no campo do inimigo. Assim, nós não somos amados por este mundo. E há dentro de nós também uma velha natureza que luta contra a nossa nova natureza. E há também Satanás e este mundo. Assim, nós não vivemos em um contexto de tranquilidade. No mundo tereis aflições, e essas aflições vêm em todas as formas, em todas as manifestações. Agora, queridos irmãos, a palavra de Deus também é clara. E ela aponta para o fato de que muitos crentes são escolhidos por Deus para demonstrarem a bondade e o poder de Deus em suas vidas através de sofrimentos, através de provações. Está claro em Filipenses capítulo 1, abra comigo, versículo de número 29, Filipenses 1, 29. Todos conhecemos essas palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses: porque a vós, a todo crente, isto é, a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Vos foi concedido, vos foi dado. Você recebeu um presente chamado salvação, e dentro desta caixa está não somente o perdão de pecados, não te foi concedido somente ser feito um filho de Deus, ser perdoado, mas dentro deste pacote está provações para o treinamento, há crescimento espiritual, e isto está envolvido com provações, com dificuldades. E assim, muitos crentes em Jesus são muitas vezes escolhidos por Deus para demonstrarem a bondade e o poder de Deus através de sofrimentos e provações. E se o discípulo não é maior do que o seu Senhor, então essas provações, elas serão para o nosso crescimento, para o nosso avanço espiritual. Se nós somos salvos, então essa é a nossa realidade. Nós iremos passar por grandes dificuldades. No entanto, queridos irmãos, esse não é o nosso tema. A palavra de Deus nos dá promessas, e é sobre isso nós queremos falar, de que o Senhor não nos deixa sozinho através dessas provações. E de fato a nossa experiência tem sido, não é? A nossa experiência tem sido que quando provações vêm, dificuldades vêm, nós também experimentamos o auxílio do Senhor. E se você é um crente que estuda a palavra de Deus com calma, você começa a observar, sobretudo aqui no livro de Atos e nas cartas do apóstolo Paulo e de Pedro, conforme ele escreve aquelas igrejas e narra a sua experiência cristã, você descobre ali, entre linhas, uma metanarrativa, uma narrativa que não está óbvia, ela está através das linhas. Você percebe uma espécie de ciclo na vida cristã. Você percebe que aqueles apóstolos passavam por provações, grandes pressões, que os levavam a clamar a Deus em oração, e o resultado era conforto, alegria, livramento, que redundava em louvor a Deus. Você já percebeu isso? Pressões que levam o crente à oração, que traz o alívio do Senhor, que resulta em ações de graças. É um círculo da vida cristã. Essa é uma realidade da vida cristã. Deixa-me pensar da seguinte maneira: você sabe que há certas linhas, correntes de vento, não é? Que cruzam o mundo inteiro. Foi feita experiências na Rússia, no Brasil. Solta-se um balão a uma certa distância, você capta essa corrente de ar, e esse balão vai parar lá na Mongólia, lá na China, do outro lado. Há certas avenidas de vento no mundo, a mesma coisa em correntes marítimas. Há tartarugas que saem aqui do Brasil, do Oceano Atlântico, e vão parar na Austrália, sem nadar, indo por essas correntes, essas avenidas. A vida cristã é permeada por essas avenidas, é um ciclo de ouro, são pressões que vêm sobre nós, são dificuldades que nós nos encontramos, que nos levam a orar ao Senhor, a clamar a Ele. O resultado é a resposta do Senhor em alívio, em graça. Isso nos leva à ação de graça ao Senhor. Novas pressões que nos levam ao Senhor, que traz o conforto do Senhor, que redunda em ação de graças. Esse é um ciclo de ouro na vida cristã. E se nós identificamos essas correntes, este ciclo, olhe para trás, para a tua vida cristã nos últimos anos. Não tem sido assim?
Após uma dificuldade, vem uma nova que me leva a buscar o Senhor, experimentar da sua bênção, da sua graça em um mundo mau, com coração com reminiscência do pecado, com Satanás contra nós. A nossa vida é assim, queridos amigos. E se nós não entendemos isto, a sabedoria de Deus, esta doutrina, esta verdade, nós nos comportamos como crianças no mundo, sem saber por que as coisas acontecem. Oh, por que isso acontece comigo? Oh, mais uma provação, e depois de uma coisa isso, e o mundo não me ama, e as pessoas me decepcionam. Você nunca percebeu, queridos amigos? Essa é uma das estruturas da vida cristã. Nosso mundo não é aqui, nosso lar não é aqui, nossa casa não é aqui. Nós estamos andando, peregrinando, e ao longo desta jornada, provações, dificuldades, pressões várias nos levam ao Senhor. Maior conforto, maior comunhão com Deus, e o resultado é ações de graças. E logo na frente uma nova dificuldade. Nós devemos marcar isso em nossa vida, em nosso pensamento, de maneira que quando nós enfrentamos estas coisas, nós sabemos, aqui está um novo ciclo, aqui está um novo treinamento. Satanás e suas tentações, o mundo e suas opressões, as tentações que se levantam dentro de mim, todas estas coisas me movem em direção ao meu Deus, e eu encontro maior comunhão, e o conheço mais, e conheço o sentido da vida guiado pelo Senhor na sua palavra. Isso redunda em ações de graças dirigidas a Deus. Nós vemos isso nas palavras de Paulo e de Pedro, e nós devemos aprender estas coisas. E aqui há passagens tremendas nas Escrituras sobre o conforto divino. Bem, uma delas está em 2 Coríntios. Abra comigo no capítulo 1, nosso texto para essa tarde, mais alguns. Versículo de número 4, 2 Coríntios 1:4, nosso texto básico, sobre Deus, que nos consola em toda a nossa, observe, tribulação, para que também possamos consolar aos que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Bem, o apóstolo Paulo fala sobre consolação. Consolação é um termo muito abrangente aqui na Bíblia. Consolo é oferecido a uma criança que está em dor, a um adulto em aflição, seja o grande consolo das doutrinas, das verdades da palavra de Deus, como descobrir estas correntes que eu acabei de mencionar aqui na palavra de Deus. Ou seja, o consolo de algum amigo, de um irmão em Cristo. Palavras que nos ajudam, que nos fazem ter perspectiva renovada, consolo. Mas Paulo fala sobre o consolo aqui na palavra de Deus. E o que ele tem em vista, marque isso em sua anotação, é encorajamento. Consolo na palavra de Deus tem em vista encorajamento. Bem, consolação certamente está incluso, mas acima de tudo, o que está em vista aqui é encorajamento. A palavra a ser mantida em mente é esta: o Deus que nos encoraja em toda a nossa tribulação. Bem, como nós podemos ter certeza disso? Porque no versículo 5, Paulo nos informa que as aflições que eles passaram foram por causa do testemunho de Cristo, porque eles serviam a Cristo. Porque como as aflições de Cristo, ele não se refere às aflições que Cristo sofreu na cruz, mas às nossas aflições que nós sofremos em Cristo. Podemos ler da seguinte maneira: porque as nossas aflições na vida cristã, porque as aflições como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Assim é encorajamento. Encorajamento para a vida em Cristo. Bem, talvez aqueles crentes de Corinto foram presos. Talvez eles foram expulsos de suas famílias. Certamente foram expulsos de suas guildes, de suas associações de trabalhos, porque cada um tinha o seu ídolo, o seu Deus, e agora eu creio no Deus vivo e o adoro, eu não me prostrarei diante de ídolos do panteão greco-romano. Assim eles experimentaram no seu corpo, na sua família, nas suas emoções, grandes dificuldades, pressões, provações, e Paulo deseja que os coríntios experimentem o mesmo encorajamento que ele e os seus companheiros têm experimentado, em suas dificuldades evangelísticas, em sua luta por santificação. Ele deseja que aqueles irmãos também experimentem, no meio das provações, esses encorajamentos. Bem, o encorajamento oferecido aqui tem em vista o crente sincero, o crente que serve ao Senhor e se esforça em santificação, porque o contexto mostra isso. As pessoas envolvidas nesse conforto, nesse encorajamento, são crentes que se esforçavam por uma vida sacrificial e viviam em um contexto de pressões. Bem interessante pensar sobre isso, se nós somos pessoas inteligentes,
que Deus não dispensa encorajamento a crentes indolentes, egocêntricos. É isso que está implícito aqui. É isso que ele está dizendo por meio da narrativa. Sim, ele provê conforto a todo crente em suas pressões, mas os textos na palavra de Deus sobre encorajamento mostram que esse encorajamento divino é dado a crentes diligentes, crentes sacrificiais, que em seu esforço de honrar ao Senhor, de permanecer santo em um mundo iníquo, experimentam muitas provações. Aqueles que querem viver piamente em Cristo, que padecem provações, a eles é oferecido, prometido, encorajamento, mais do que consolação, encorajamento da parte de Deus. Bem, se nós abandonamos a sinceridade e o nosso testemunho cristão, Paulo te pergunta então por que você desejaria encorajamento? Ter mais força, ter mais vigor, ter mais coragem, consolo, conforto, para viver uma vida de autopreocupação, de autoindulgência, uma vida estéril. Você quer mais vigor, mais energia, mais portas abertas, o sorriso do Senhor, para viver uma vida egocêntrica? Acaso nós não percebemos estas verdades aqui? Nenhuma dedicação, nenhum sacrifício, nenhum esforço. Bem, nós aprendemos da sabedoria de Deus. Encorajamento é dirigido a crentes que vivem uma vida para o Senhor. Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, porque como as aflições de Cristo, no serviço do Senhor, na vida com o nosso Deus. Aqui está a sabedoria de Deus. Perdão, mas esses encorajamentos a crentes sinceros, eles são tão reais, eles são tremendos. E às vezes nós podemos colecioná-los em uma agenda. Quantas bênçãos, quantas experiências do conforto de Deus ao longo destes ciclos de pressões que nos levam à oração, ao consolo, ao conforto, a ações de graças dirigidas a Deus. Bem, Paulo continua a nos informar sobre esses encorajamentos aqui. E ele nos diz aqui em outras passagens que esses encorajamentos serão de acordo com a medida das provações, das dificuldades. Diz o versículo 5, porque como ou conforme as aflições de Cristo são abundantes em nós, conforme o fogo aumenta, assim também aumenta ou é abundante a nossa consolação e encorajamento por meio de Cristo. Para cada pressão sobre nós, na causa de Cristo, haverá consolo, haverá encorajamento, e essa é uma das maravilhosas promessas do Senhor Jesus Cristo para o seu povo que testemunha do Evangelho no trabalho, no escritório, na família não salva. Perceba o balanço, o encorajamento. São pressões inúmeras, pesadas, conforme ele diz, as aflições de Cristo são abundantes, pressões, dificuldades, então encorajamento divino em abundância, conforme nós servimos ao Senhor. Bem, realmente esses encorajamentos são variados. Eles vêm a nós em forma de respostas às nossas orações, quando nós não sabemos o que fazer, no meio de uma aflição no trabalho, com algum ente querido, com o esposo em casa, quando nós não sabemos o que fazer, nós oramos ao Senhor e trazemos a nossa angústia diante dele. Então vem encorajamento e consolo e conforto por meio de resposta às nossas orações. Outras vezes esses encorajamentos vêm em forma de frutos em nosso trabalho evangelístico. Não é maravilhoso, queridos irmãos? Plantando esta semente em um solo difícil como a nossa geração. Então alguém é tocado pela palavra e vem ouvir a palavra de Deus, ou conhece o Evangelho e é salvo pela misericórdia de Deus, ou alguém em cuja vida você regou, plantou a semente, alguém regou e deu fruto lá na frente, em outro lugar, ou você foi parte, não é? Frutos no crescimento espiritual de outras pessoas, encaminhando pessoas para uma condição mais agradável ao Senhor, uma vida mais próxima dele. São frutos que vêm em tantas e tantas formas. Às vezes esse fruto, ou melhor, esta consolação, encorajamento, vem através de uma certeza pessoal de salvação mais nítida, mais intensa, mais clara no interior do crente. Normalmente isso acontece em casos de intensa perseguição ou de intensos ataques de Satanás. Esse consolo vem do Senhor. Eu sou de Cristo, Ele me salvou. O que é esta vida? O que são as pessoas contra Deus? Fui salvo pela misericórdia de Deus. Um senso profundo do amor de Deus e da minha filiação e da paternidade de Deus. São tantas consolações. Será que você não tem experimentado isso?
Ou será que você tem, acaso nós não percebemos e por isso nós não oferecemos a Deus ações de graças? Queridos amigos, são confortos e encorajamentos espirituais, graças que vêm do Senhor. Realmente, eles são variados, mas observe esse versículo de número 10 aqui em nosso texto, o qual, 1 Coríntios 1, 2 Coríntios 1, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Bem, são livramentos esses encorajamentos, experiências, de vigor, livramento, fortalecimento na dificuldade. São grandes provisões de Deus a necessidades subjetivas, interiores que nós temos. E às vezes, queridos irmãos, é tão maravilhoso, em momentos de grandes dificuldades pessoais, internas, e nós não sabemos como resolver, e parece um mundo sobre nossa cabeça, e situações que nós não sabemos como sair dela. Deus resolve por meio do canto de um passarinho num galho, do brilho de um raio do sol pela janela em nossa face, de uma memória que volta de algo que Ele fez por nós. Não é tremendo? Isso mostra quão pequeno nós somos. Isso mostra quão grande é o amor de Deus, quão fácil para Ele, quando nós dependemos do Senhor. São grandes provisões para necessidades físicas e materiais, são frutos espirituais na dedicação ao serviço do Senhor, tudo isso em resposta à oração, pressões que nos levam à oração, que trazem o consolo e o encorajamento do Senhor e redundam em alegria, em ações de graças, em louvores ao Senhor. Bem, esse é um processo na vida cristã, e conforme nós buscamos honrar ao Senhor, conforme nós buscamos ser fiéis ao Senhor, nós aceitamos essas pressões. E nós não resmungamos, e nós não clamamos dizendo que é isso, é injusto. Nós sabemos que elas virão. Nós desejamos ser fiéis no testemunho de Cristo, honrá-lo como cidadãos exemplares neste mundo, na casa de Deus, no serviço do Senhor. Então nós aceitamos essas aflições, que são parte de viver uma vida piedosa no Senhor, e então nós nos dirigimos a Deus em oração, e consequentemente nós recebemos encorajamento, e então nós oferecemos louvor e graça ao Senhor. Pressões, oração, encorajamento, gratidão. Isso tem sido conhecido, na verdade, como o ciclo de ouro da vida cristã, e quanto nós precisamos aprender isso e manter isso em vista. Bem, essa é uma verdade, não é? O Senhor, Ele construirá o nosso caráter cristão, a nossa fé, por meio desse procedimento: pressões, provações, oração, ações de graça ao Senhor, gratidão e louvor. Bem, queridos amigos, o Senhor, Ele possui muitos confortos para seus filhos e filhas, que passam, é claro, por provações difíceis e diferentes. Ele sente por nós, enquanto nós estamos deste lado do céu. Ele conhece a nossa fraqueza, Ele vê a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. E eu gostaria de gastar os próximos minutos agora considerando alguns aspectos deste conforto do Senhor. Há um texto maravilhoso da Palavra de Deus, nós meditamos nele muito tempo atrás, mas gostaria de chamar a sua atenção novamente. Está aqui, mas agora na primeira carta de Paulo, no capítulo de número 10, observe comigo o versículo de número 13. Perdão, 1 Coríntios 10, versículo 13. Paulo está falando sobre tentação aqui neste capítulo. Então ele chega neste versículo, onde, exortando aquela mesma igreja dos Coríntios, ele diz a eles que não veio sobre vós tentação, e tentação aqui você pode ler como testes. É a mesma ideia lá de Tiago, não é? De Pedro, testes. Não veio sobre vós testes ou tentações, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Observe, cada palavra desse versículo é preciosa. Que versículo tremendo. Palavras de um apóstolo que sabia muito bem o que era o conforto e a consolação de Deus no meio das provações. E quem mais do que Paulo poderia falar sobre isso em experiência? Bem, esse versículo, ele segue de imediato o versículo de número 12. Aquele, pois, diz Paulo, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Você percebe o que ele está dizendo? Que nenhum de nós se imagine imune às tentações de Satanás. Que nenhum de nós se imagine um crente tão firme em pé, que esteja imune a uma tentação na mente por Satanás,
para o levar a cair para fora da vida cristã, da comunhão com Deus. Cair em pecado não é perder a salvação aqui. Que nenhum de nós se imagine forte o suficiente em si mesmo para resistir a estas coisas. Talvez, quando tudo parece estar bem, em algumas áreas da vida, nós imaginamos que o diabo está longe, ele está lidando com uma outra pessoa. Talvez a tua devoção esteja bem, a tua oração, o teu estudo da palavra, a tua comunhão com o povo de Deus, a tua submissão ao senhorio de Cristo no serviço do Senhor esteja bem, e você não vê o diabo lhe tentando nestas áreas. Mas, querido amigo, não imagine que o tentador está distante. Se ele não está nos atacando em alguma área proeminente da nossa vida cristã, então tenha certeza que ele está tentando solapar alguma outra base da nossa vida cristã, como a fé, por exemplo. Alguma frente de combate parece segura, nós guardamos bem essa trincheira na vida cristã, isso aqui está seguro, isso aqui está protegido, a vigilância está correta nesta área, naquela área, tudo está ok, mas ele estará atuando em uma outra área, porque Satanás, ele é um mestre especialista com MBA de tentação e de engano. Ele nunca para de desenvolver novas estratégias, ele está sempre em cima. Se está calmo em uma área de tentação física, terrena, carnal, material, ele está tentando o crente em alguma área. Ele é como um cupim. Você imagina que matou esse cupim nessa madeira, jogou o spray lá, passa 3, 4 dias, você descobre que está no outro canto da madeira. Assim é o inimigo, assim é o maligno. E Paulo está falando sobre isso. Aquele, pois, que está em pé, cuida que está em pé, olhe que não caia. E o que ele quer dizer com isso no contexto de encorajamento é o seguinte: Paulo está dizendo para aquelas pessoas que se imaginam muito firmes em si mesmo, capazes em nós mesmos, sábios em nós mesmos, cuidado, não se ache tão forte em si mesmo, tão capaz em si mesmo. Tome sempre uma atitude cautelosa, ele está dizendo. Lance-se sempre aos pés do Senhor no meio de provações e dificuldades. Não tente sair delas sozinho por tua própria inteligência. Ao tentar sair delas sozinho, é possível que Satanás esteja abrindo uma porta de saída para você cair em outro buraco. Confie no Senhor, traga diante dele, incline-se na sabedoria do Senhor. É isso que ele está dizendo. Aquele que está em pé, cuide, que não caia. Mas veja, há aqueles que imaginam que não precisam do auxílio e do encorajamento do Senhor, essa é a ideia. Mas depois do apóstolo fazer essa advertência no versículo 12, dirigida a um pequeno grupo de pessoas na igreja de Corinto, presunçosos, que pensavam estar firmes, baseados em sua própria capacidade, conhecimento teológico, experiência de vida cristã. Então ele passa no versículo 13 a exortar aquele grupo de crentes que imaginam que nunca conseguirão permanecer em pé em qualquer tentação, em qualquer dificuldade. Ele diz: não veio sobre vós, este grupo de irmãos agora, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, e antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Esta é a ideia. Paulo se dirige aqui a um pequeno grupo de pessoas, ou talvez a maioria de nós, que imaginam que nunca conseguirão permanecer em pé, e que estão em ansiedade, medo e temor de sair para fora de casa, de testemunhar de Cristo, de ir para a igreja, de se envolver com o reino de Deus. Eles estão temerosos. Satanás vai me passar uma rasteira. Eu sei das minhas tentações, das minhas inclinações. Eu não posso testemunhar, eu não posso viver a vida cristã. E assim Paulo diz: não veio sobre você uma tentação senão humana. Bem, o que isso significa? Deixa-me gastar um tempo aqui. Aqui está conforto e encorajamento para a vida cristã. E o primeiro conforto, o encorajamento que nós encontramos aqui neste versículo é este: não veio, diz Paulo, sobre cada um de nós uma provação senão humana. Talvez você pense nessa tarde, meu irmão, minha irmã, a provação que eu passo nesse momento é muito difícil. A tentação e a dificuldade pelas quais eu tenho seguido é coisa que crente em nenhum momento da história passa. Isso só acontece comigo, e é dessa forma, e dessa maneira, daquela maneira. Não, queridos irmãos, pensar assim talvez seja a sua falta de conhecimento sobre as provações que outros passam. Há outros crentes passando por um vale de aflição por razões diversas. Há uma vantagem para um pastor, que o pastor ele lida com todos, não é? E às vezes ele observa as dificuldades que um passa. E às vezes vem um crente conversar com o pastor e diz: pastor, eu tenho passado por essa provação, e é grande demais, pastor. E pastor, eu não estou aguentando, pastor. E pastor, e você pensa, meia hora atrás veio uma irmã conversar, e a provação que essa irmã está passando, eu como pastor talvez não conseguiria passar. E nós achamos
Como pastor, quero dizer, alguém que procura aplicar esses princípios a outras pessoas deve aplicar a si mesmo. E nós pensamos que a nossa provação, muitas vezes, é a maior do mundo, é a mais difícil. Mas é isso que Paulo está dizendo na sua linguagem, muito melhor do que a minha, mais bela, mais poética, que não veio sobre você uma tentação senão humana. Meu irmão, a tentação que vem sobre você não é uma tentação que Deus envia um anjo ou um ET, é humana. É isso que ele está dizendo. Você não tem uma tentação, uma provação nesta vida que seja sobre-humana, que foi moldada, criada, formada para só um anjo conseguir aguentar. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Muitas vezes a razão da nossa aflição interior, por causa das nossas provações, é porque nós imaginamos que isso só acontece conosco. Mas aqui está um conforto de Deus. Leia a história do cristianismo, converse com outros irmãos. Uma das bênçãos da comunhão com o povo de Deus é isso, que nós descobrimos às vezes apenas ouvindo das grandes dificuldades que outros crentes passam. E sabe o que isso causa em nós? Sabe o que isso causa em nós? Parar e dizer, o que eu estou reclamando aqui? O que eu estou falando? O que eu estou murmurando? Eu passo por uma provação, esse irmão, essa irmã passa por uma provação tríplica, quadruplica em uma só. E assim Deus nos treina para nós nos tornarmos mais fortes. E mesmo isso é um conforto. Não veio sobre vós tentação senão humana. As provações e tentações que recaem sobre você e eu não são de um tipo extraterreno, versículo 13, não são sobre-humanas. São tentações e provações típicas humanas. São moderadas de acordo com a sua capacidade humana. E Deus não permitirá que seja designado para você uma provação, ou que Satanás lance sobre você, e ele é capaz de fazer isso, uma tentação que somente um anjo, um homem de ferro, poderia suportar, e não de acordo com a nossa estrutura. Essas provações pelas quais nós passamos é de acordo com aquilo que o povo de Deus tem passado, como nós, pessoas com a mesma estrutura, em contextos culturais similares, porém históricos diferentes. Oh, meus queridos irmãos, cada uma dessas tentações pelas quais nós passamos e provações, seja sozinhos, com outras pessoas, internas ou externas, pessoas no passado, crentes em Jesus, já passaram por tantas e tantas delas. E pensar sobre isso é um encorajamento. Pensar sobre isso é um consolo. Nós não estamos sozinhos nesse combate, nessas dificuldades. Este é um mundo mau, é um coração mau, assim por dizer, e há Satanás, e há tentações, e há dificuldades. Quando nós pensamos sobre isso, nós amadurecemos. Isso nos traz um grande consolo, em saber que isto é parte do conforto, ou melhor, da vida cristã, dos desafios da vida cristã. Permita que esta verdade te encoraje. A dificuldade, a provação, a tentação pela qual você está passando agora, não irá para além das tuas forças, porque Deus não permitirá. Seja uma tentação do maligno, seja uma provação, um teste do Senhor, Deus não permitirá que vá além da tua estrutura, da minha estrutura. Confie no Senhor, querido amigo. Confie nele no meio de uma tentação ou provação. Recorde ao teu coração que Ele conhece a tua estrutura, Ele conhece a tua capacidade, Ele conhece a tua medida de fé. Não desonre ao Senhor sucumbindo à tentação, não desonre ao Senhor caindo no meio da provação, negando a Cristo, desonrando o teu Salvador em casa, no local de trabalho, em teus pensamentos. Você não precisa se quebrar, cair na tentação no meio dela, na provação no meio dela. Ela não é maior do que aquilo que você pode suportar com a graça de Deus, conforme você busca o auxílio do Senhor. Seja uma tentação ou provação, confie nele. Recorde que Ele conhece a tua estrutura, e o Senhor, Ele lida conosco como vasos de barro. Ele não permitirá que nós sejamos quebrantados por uma vara de ferro. Não veio sobre vós, diz Paulo àqueles irmãos, uma tentação que não seja segundo a estrutura humana. Mas aqui em segundo lugar está uma outra consolação ou conforto. Veja o que o texto não diz. Na verdade ele diz, não veio sobre vós tentação ou provação senão humana. Observe agora, é maravilhoso. Aqui está uma declaração daquelas para serem impressas. Mas fiel é Deus que não vos deixa tentar acima do que podeis. Aqui está uma verdade de grande conforto. Nós encontramos conforto aqui numa doutrina, numa verdade. Deus, Ele é fiel. Deus é tantas coisas, querido irmão. Deus é tantas coisas. E aqui no contexto da provação e dificuldade, Paulo nos diz que Deus, Ele isola
um desses atributos de Deus ou características de Deus para nos confortar e consolar. Deus é fiel, Ele está dizendo. Essas são palavras maravilhosas. Quanto conforto nós podemos extrair se nós somos crentes pensantes? Deixe-me fazer um parêntese aqui. Deus é fiel, mas Ele não é fiel no sentido do adesivo que você vê no carro aí na rua. Deus é fiel. Livra-me de todo mal, para que eu possa fazer um racha, seguir na balada, protege-me. Deus é fiel, me blinda. Não nesse sentido. Deus, Ele não é fiel a mim ou a você. Não é isso que significa a palavra de Deus. Todas as vezes que a Bíblia declara que Deus é fiel, Ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel a si porque Ele não pode falhar, nem cair, nem mudar. Se confessarmos os nossos pecados, diz o apóstolo João em 1 João, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Ele é fiel a quem? A mim que sou o pecador na situação aqui? Não. Ele é fiel a si mesmo e às suas promessas. Ele não pode negar a si mesmo. Se Ele diz que em Cristo Jesus, se eu o buscasse como pecador arrependido, Ele me salvaria e me preservaria, Ele é fiel ao que Ele disse. Assim, se eu vier a pecar, eu posso vir a Ele não me lançará fora. Ele é fiel, Ele me perdoará e me purificará de toda injustiça. Deus é fiel, diz o apóstolo Paulo. Ele é fiel às promessas que Ele fez na minha salvação. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Não é maravilhoso pensar sobre isso? Deus é fiel. Paulo está encorajando aqueles irmãos, e é assim que nós aplicamos a palavra de Deus a nós. Você sabe aplicar a palavra de Deus à tua vida? Uma grande dificuldade eu vejo na vida de muitos crentes. A maioria das dificuldades que eu vejo em crentes que vêm pedir um aconselhamento não é o problema em si pelo qual passam, mas é porque talvez não tenham aprendido a aplicar a palavra de Deus a si. Eles leem a Bíblia, um texto como esse, eles suspiram, que belo, que maravilhoso. Eles fecham a Bíblia, oh, mas que dificuldade a minha vida. Eles não sabem aplicar a palavra de Deus a si. Essa é a nossa grande dificuldade real. Nós lemos, mas nós não sabemos aplicar, abraçar, tomar para nós, entender que isso é dirigido a nós. E aqui está uma promessa maravilhosa baseada no caráter de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel, querido amigo. Você não é fiel. Eu não sou fiel, pelo menos não no sentido da palavra fiel, cheio de fidelidade, cheio de amor por Deus, de firmeza nele, permanente nele, cheio de fé, de fidelidade, mas Deus é fiel, e se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, e Ele não pode negar a si mesmo, e a cada promessa que Ele fez está aqui o selo e o carimbo da sua fidelidade. Ele nos preservará de nos afundar na maré das provações. Ele nos livrará das dificuldades quando elas cumprirem o seu propósito. Ele é fiel a cada promessa feita aos seus servos, porque estão baseadas nele, porque cada uma das declarações de Deus são em Jesus Cristo o sim e o amém. E porque Ele morreu naquela cruz, tudo que Deus tem declarado a respeito de nós está tão firme quanto foi feito naquela declaração naquele dia, e o estará para sempre. Assim Deus é fiel. Quão pequeno nós somos diante dessas verdades, porque nós não aplicamos estas coisas às nossas vidas. Ouça essas declarações de consolo. Hebreus capítulo 13, 5. Não te deixarei, nem te desampararei. Foi crendo em promessas como essas que milhões de crentes ao longo da história, no meio de imensas dificuldades, maiores do que a nossa, puderam dizer a si mesmo: o Senhor é meu ajudador, eu não temerei. O Senhor é meu consolo, eu seguirei em frente. O Senhor é minha proteção, eu permanecerei firme. Que me pode fazer o homem? Será que você já esqueceu dessa promessa? Será que você pode abrir o diário da memória da tua vida e apontar qualquer período da tua vida cristã, um dia, um momento, um segundo, um episódio da tua vida, e dizer: ah, aqui ó, nesse momento Deus foi infiel, aqui Deus foi infiel? Não, querido amigo. Deus é fiel. Seus amigos mais próximos foram infiéis nas promessas, nos contratos, te decepcionaram. Os teus familiares, uma filha querida, um filho querido, tão criado, com sacrifício, foi ingrato, decepcionou. Depois de tanto cuidado, tanta afeição, tanto amor, você mesmo foi infiel a si mesmo e a outras pessoas. E quantas vezes você decepcionou outras pessoas? Mas foi Deus em qualquer momento infiel, te tratou mal? Não. Deus é fiel. Ele permanece fiel. Que tremendo encorajamento nós encontramos nisso. Mesmo
quando nós enfrentamos uma enfermidade dolorosa, perdas materiais, pressões financeiras, e os relacionamentos parecem desmoronar e as pessoas nos entendem errado. Pense sobre esta verdade, pense sobre isso. Deus é fiel, Ele permanece, as suas promessas de amor e de zelo e de cuidado permanecem fiéis. Deus Ele permanece fiel, nós somos tão infiéis. Querido amigo, pense sobre você, na pior condição possível de tua existência. Se você tem uma boa imaginação, pense sobre isso. Então saiba que mesmo nesta condição você não terá razão suficiente para dizer que Deus é infiel, para duvidar de Deus. Lembre-se de Jó naquele montouro. O Senhor deu, o Senhor tirou. Ele poderia te dizer, o Senhor é fiel, mas ele usou um sinônimo: bendito seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Imagine-se a si mesmo com o último centavo no teu bolso e nada mais. Então se recorde que houve um período na tua vida quando você nem um centavo tinha, quando nem mesmo podia colocar comida na tua boca e água, vestir tuas próprias roupas. Você estava completamente nos braços do Senhor e Ele cuidou de você e te trouxe até aqui. Se você voltar a ser uma criança novamente, aquele Deus que foi tão bom com você no início, acaso Ele deixará de ser? Deus é fiel, Deus permanece fiel. Somente um crente em Jesus Cristo pode ouvir o amor nas ondas sonoras deste versículo, vindo à sua alma. Deus é fiel. O não crente, isso é nada para ele. Eu tenho paz se a minha conta bancária estiver segura. Eu tenho paz quando eu quitar os meus boletos. Eu tenho paz quando eu não sentir mais dor. Um crente ouve essas palavras, ele se recorda da sua vida, e ele diz a si mesmo: bendito seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Será que isso não é um encorajamento entender essa verdade? Guardar, entesourar esta verdade em nosso coração, que Deus é fiel. Aqui está um conforto maravilhoso, mas deixe-me apontar um terceiro conforto aqui nesse texto. Ele diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais ou a possais suportar. E aqui está um conforto tremendo. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Deus não deixará. Isso é sobre o poder de Deus. Deus tem poder para limitar a tentação, nós aprendemos isso no livro de Jó. Satanás não pode tentar a Jó, exceto pela permissão de Deus, assim ele não pode tentar um crente. Queridos irmãos, se Deus apontou para o teu crescimento 10 provações, então Ele não permitirá que isso seja aumentado para 11 provações. Se Deus apontou, permitiu, determinou para você um tempo de provação de 5 meses, você pode ter absoluta certeza que não será 5 meses e um dia. Deus é poderoso. Ele tem todas as coisas determinadas. Assim nós confiamos no Senhor. Quando o período determinado pelo Senhor tiver terminado, então a provação irá. E como isso deve confortar os nossos corações, não é? Este túnel, ele tem um fim. Pode parecer os túneis da Baixada Santista, mas tem um fim. Deus determinou, esse momento irá passar. Se eu sou um crente em Jesus Cristo Salvador, Ele tem poder, assim como Ele tem um propósito e sabedoria e um plano. Ouça essas palavras: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Ele tem poder. Ele opera o seu poder com a sua sabedoria. Ele superintende cada obstáculo, cada dificuldade no caminho. Mesmo nós trazendo coisas sobre nós, dificuldades que são resultados do nosso pecado, ignorância, falta de zelo, o Senhor é cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de graça. Mas não somente um crente debaixo da aprovação deveria se regozijar pelo poder de Deus, mas ele também deve se regozijar pensando na avaliação, no diagnóstico sábio de Deus. Observe: mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Quem além de Deus sabe quanto você pode suportar?
O nosso consolo também vem deste fato, que Deus sabe exatamente o que nós podemos suportar sem ter que pecar no meio da provação. Se nós pecamos, se nós falhamos, se nós negamos a Cristo, isso foi a nossa própria culpa, a nossa própria falha. Talvez você esteja testemunhando agora alguém passar por uma grande provação pessoal, no lar, na família, no casamento. E você diz a si mesmo no íntimo: se isso estivesse acontecendo comigo agora, eu desfaleceria, eu morreria, eu ficaria sem palavras. Mas isso aconteceu com um crente, e esse crente não desfaleceu, não morreu, permaneceu em pé, sem pecar, continuou servindo ao Senhor, no seu posto, no reino de Deus, na obra do Senhor. Ao contrário, não é? Você viu esse crente se comportar como um crente, e você se perguntou como? Porque Deus o ajudou tremendamente. Eu não posso conceber, eu estou indo ao extremo aqui agora, como aqueles cristãos que foram martirizados, como Estevão, Latimer e tantos outros ao longo da história do cristianismo, posto em estacas, queimado, William Tyndale, como eles poderiam no meio das chamas louvar a Deus e declarar palavras e dizer: Senhor, não nos impute esse pecado. Quando você fritando o ovo, uma gordurinha cai aqui, você pula para o teto e vai embora e rola e dá cambalhota. Como eles podiam suportar isso? Deus é poderoso para nos fortalecer no meio da intensa provação, no meio da grande dificuldade. Há uma medida de graça que só o crente experimenta na grande dor, na grande provação, que nós não experimentamos no dia a dia, porque nós temos as promessas do Senhor e nós confiamos nele, mas no momento de uma tremenda e aguda provação, Ele dá uma medida maior de graça, uma medida maior de conforto, uma medida maior de firmeza. Essa é a bondade de Deus, esse é o amor de Deus. Ele nos conhece, Ele sabe pelo que nós atravessamos. O Senhor é cheio de graça, queridos irmãos, e qualquer crente, fiel ao Senhor, que reconhece a sua pequenez, a sua fraqueza, no momento da provação e da imensa dificuldade, o Senhor dará graça, o Senhor dará força e vigor. E aquele crente se tornou mais fiel depois daquela provação, e ela se tornou uma pessoa mais centrada, ele se tornou um homem mais sério, e as coisas de Deus se tornaram mais reais, e o reino de Deus se tornou mais presente em sua vida depois dessas provações, depois dessas dificuldades. A sua própria força aumentou, porque ele foi treinado e o Senhor o sustentou. O Senhor, Ele não manda recrutas para a trincheira, não. Ele conhece a nossa estrutura. Não veio sobre vós tentação senão humana. O Senhor, Ele não permite que as suas pequenas ovelhas caminhem uma jornada mais longa do que conseguem caminhar. Nós vemos isso na Bíblia, você se recorda? Quando Israel saiu do Egito, uma multidão, uma massa, não é? Heterogênea de homens, idosos, mulheres grávidas, soldados, crianças, jovens, todas as idades. Qual era o passo que eles saíram do Egito? Correndo e fugindo, levantando poeira? Não, devagarzinho. O passo que eles seguiram foi o passo das criancinhas, 2 anos, 3 anos, para que elas não se exaurissem e morressem no caminho. Não é tremendo, meu querido irmão, pensar sobre estas lições na narrativa da palavra de Deus? Mas conforme Ele treina os seus filhos e filhas, e eles crescem em experiência, crescem em maturidade, então Ele nos torna combatentes. E aí Ele nos coloca nas trincheiras, e assim como Ele fortalece os teus joelhos em oração, os teus olhos em lágrimas, em petições, os teus lábios em louvor, expressões, oração, regozijo, louvor a Deus, então Ele te põe na frente de combate, porque agora você é um crente experimentado. E você está pronto para enfrentar pressões. Não é maravilhoso sermos colocados no grupo de fuzileiros navais do exército de Cristo? Assim, se você é um crente mais experiente, você não deve imaginar que Deus não te ama tanto quanto Ele te amava na infância espiritual, na juventude, quando as provações pareciam ser tão menores. Não é? Não, querido irmão, confie na avaliação e no bom julgamento de Deus. Você está mais forte agora por muitas lágrimas, por joelhos dobrados. Você está pronto agora para representar Cristo no meio de grandes provações, para que o mundo veja Cristo em tua vida e seja atraído ao Salvador. Não é maravilhoso pensar sobre isso? Aqui está o treinamento de Deus
para seus filhos e filhas. Agora perceba por último nesse versículo que Deus é tão maravilhoso, que mesmo dentro daquela pressão incrível, como uma panela de pressão, há um escape de vapor, não é? Observe, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com ou através da tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Bem, deixe-me ler essa última parte novamente, talvez eu tenha lido errado. Observe que ele diz: não veio sobre vós tentação senão humana, fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que não preciseis passar por tentação alguma. É isso? Não é? Para que a possais suportar. O que Deus está dizendo aqui é óbvio, não é? O plano de Deus não é retirar todas as provações e pressões de nosso caminho. É um crente maduro na fé, aquele que imagina que a maneira de Deus lidar conosco é apenas nos tirando dos problemas. Não. Para que a possais suportar. Essa é uma maneira curiosa, estranha, não é? De escapar de uma tentação. É isso que ele está dizendo, observe. Acima do que podeis, antes com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Como é que eu escapei se eu tenho que passar por ela? Não é maravilhoso, querido? Deus é sempre consistente com a maneira com que Ele lida conosco. O que Ele quer dizer é este: o plano de Deus não é tirar todas as provações e pressões e aflições do caminho. Se Ele fizesse isso, os nossos músculos espirituais seriam tão débeis, tão fraquinhos, que qualquer tentação nos levaria para longe do Senhor permanentemente. Qualquer pedrinha de provação seria uma montanha insuportável. Eu não vou me delongar neste ponto, eu preciso concluir aqui. Mas onde está a saída? Onde está a válvula de escape, a porta de saída deste incêndio? Onde está o escape para que possais suportar o escape? Bem, a maneira, ou a sua maneira, a minha maneira de escapar dessa pressão, desta provação, sabe qual é? É cortar um caminho através dela. A sua maneira de escapar dessa provação não é imaginar que a provação não existe, assobiar no escuro, mas sim sendo capacitado por Deus a suportar essa provação. É assim que Ele faz. Querido amigo, você terá que entrar nesse fogo. Talvez esse fogo tenha sido ordenado por Deus para mim, para você, mas no entanto, você escapará deste fogo. Você se pergunta como? Dessa maneira: nenhum grama do teu ouro espiritual será destruído no fogo, somente as impurezas. É assim que nós escapamos pelo fogo, purificados, fortalecidos, santificados, mais como Cristo. Essa é a sabedoria de Deus. E você será muito mais purificado pelo fogo, e essa é a melhor maneira de escape, porque se você e eu tivéssemos que escapar de outra maneira, nós perderíamos todos os benefícios das provações. Seria sem proveito a nossa enfermidade, nós desperdiçaríamos a nossa provação. Seria horrível ter passado por algo sem valor algum. Elas vêm e elas nos purificam e nós escapamos delas desta maneira. Deixe-me concluir aqui. Ouça essas palavras: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Quão tremendo é o Senhor em todo o seu cuidado por seus filhos e filhas. Ele sabe, Ele superintende cada crente em sua jornada para o céu. E eu termino com estas palavras de grande encorajamento. Elas estão em Romanos capítulo 8, 28. Você sabe, eu não preciso abrir, que no meio das tentações e provações, que no meio das aflições que nos acompanharão até entrar no céu, até a glória, nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente com as provações para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito.